Calma. Esse é nosso vídeo no YouTube, não nossa live na Twitch. Mas não deixa de acompanhar lá. twitch.tv/curso de matemática aberto. E já siga lá no nosso canal, já é um apoio muito grande para nosso projeto. E, obviamente, para também não perder as nossas próximas lives, certo? A gente ainda está falando sobre os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui especificamente para falar sobre a nossa terceira live do conteúdo de funções especificamente. Na verdade, é a terceira live do primeiro ano do ensino médio, onde a gente falou sobre funções. Espero que vocês curtam. A gente falou um pouco ali, deu algumas definições interessantes, falamos alguns conceitos legais, tentamos debruçar um pouco sobre o conteúdo e resolver junto com vocês algumas questões, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam, entre e converse com a gente, manda uma mensagem no direct lá no Instagram. Os perfis estão indexados aqui na descrição desse vídeo e também estão fixados lá no nosso canal na Twitch, ok? Não esqueça, twitch.tv/curso de matemática aberta, ok? Espero que vocês curtam o vídeo, espero que seja um bom chamativo para ir lá na live e, obviamente, poder interagir conosco e tirar suas dúvidas ao vivo lá com a gente, fechou? É isso, aproveite bastante o vídeo e a gente se vê em twitch.tv/curso de matemática aberto. E espero que, acima de tudo, que vocês saiam desse vídeo com mais conhecimento do que entraram, ok? É isso, a gente se vê twitch.tv/curso de matemática aberto. Tchau, pessoal, até mais. Quando a gente fala de função, a gente está falando de uma relação entre dois conjuntos. Acho que esse entendimento sobre a função é algo muito interessante, ou seja, a gente pode pegar dois conjuntos A e B, conjunto de elementos A e B, e uma função, ele vai relacionar os elementos de um conjunto com o outro, né? Então a função, ele vai relacionar todos os elementos do conjunto A com B, né? Opa, padrão escrever conjuntos reais. Ele vai relacionar esses dois conjuntos. Ou seja, a minha função vai pegar um x e vai levar ele até um y, sendo que x pertence ao A e y pertence ao B. Essa é a regra inicial que a gente tem dentro de funções, né? E essa relação tem que existir. O elemento do A, ele tem que estar relacionado com o elemento do B. Okay? Então, assim, de certa forma, o entendimento que a gente tem é que todo elemento do conjunto A tem que estar relacionado, né? Que aí a gente chama ele de conjunto domínio. É isso que faz sentido, né? Então, todos os elementos pertencentes a A tem que haver essa relação com algum elemento do conjunto B. Okay? Isso é o que de fato interessa, né? Obviamente, a gente não tem restrições específicas relacionadas ao conjunto B. A gente vai ter isso quando a gente vai falando sobre classificação, porque a classificação de uma função necessariamente ela é retratada sobre a imagem do conjunto, né? Igual a gente falou. Esse primeiro conjunto que a gente fala, a gente chama de domínio da função. E o outro conjunto, ele é um contradomínio. Eu vou chamar de imagem, tá? Porque a palavra contradomínio vai depender muito da situação específica. Eu vou falar sobre isso, tá? Ele é um conjunto imagem e, no caso, ele é um contradomínio. Okay? São conceitos diferentes, tá? O correto a se falar é que é um contradomínio, ok? Agora para escrever aqui. Deixa eu escrever na parte de cima dele. O correto é se falar que é um contradomínio. Conjunto imagem é um caso particular do contradomínio, tá? Então, o padrão é falar contradomínio. Se você falar contradomínio, isso é errado, ok? Porque um conjunto imagem é, de fato, também um conjunto de contradomínio, tá bom? Aí, quando a gente vai falando sobre classificação, eu entro especificamente nessa diferença entre o conjunto imagem e o conjunto contradomínio. Então, esse B, ele vai ser esse contradomínio, né? De novo, a única regra que tem que existir aqui para que seja uma função é que todos os elementos do conjunto A tenham uma relação com o conjunto B, seja a relação essa qual for, ok? Então, assim, por exemplo, a gente pode pegar aqui, obviamente, isso daqui existe casos e vários casos, né? Esse conjunto domínio pode ser
de várias formas diferentes. Isso depende de cada situação, assim como o próprio conjunto imagem, né? O contradomínio, né? Normalmente quando a gente está falando de números, a gente sempre coloca os reais, né? Que é o caso de número mais amplo, fora os complexos que a gente conhece, mas poderia ser um complexo também, né? Por que não? Mas aí, caso queira restringir um pouco esse número, esse conjunto numérico, pode trazer claramente para o conjunto real. Então, um padrão, normalmente, que a gente acaba estudando bastante, é que o conjunto contradomínio, né, seja o conjunto dos reais. Que pode também ser um conjunto imagem, né? Não tem problema, dependendo da função. Vai ser um conjunto imagem, mas que não necessariamente vai ser um conjunto imagem. Isso é apenas o contradomínio. Okay? E obviamente aqui o domínio vai depender, né, da função que a gente está usando, como ela procede e tudo mais. Então, aqui existem vários meios para a gente poder encontrar, para a gente poder determinar o nosso domínio. Né? Normalmente o padrão também seria os reais, mas de novo vai depender de cada função. De novo, tem função que não aceita alguns elementos dos reais. Né? Isso pode acontecer, né? Por exemplo, se a gente pega uma função f de x, por exemplo, e ela é escrita pela forma, por exemplo, 1 sobre x menos 2, eu sei que x tem que ser diferente de 2, ou seja, o 2, que é um número pertencente aos reais, ele não pode fazer parte do domínio dessa função. Né? Essa função, especificamente, ele tem muitos números, quase todo o conjunto real, exceto todo o conjunto dos números reais, exceto o número 2, porque o número 2 ele causa uma inconsistência, né? Porque a gente já viu que não existe divisão por número zero, então esse 2 especificamente causaria essa situação que não pode existir. Se não pode existir, esse elemento, x igual a 2, né? O 2, ele não pode ser membro do domínio dessa função. Então, se ele não pode acontecer, então obviamente o domínio não vai ser igual aos reais, ele vai ter que ser restrito. Okay? Nisso existem várias outras situações, vários outros tipos de funções, e como eu falei, né, caso a caso, a gente vai delimitando e restringindo especificamente esse domínio. Né? A gente pode explicar essa situação já, né? O que seria imagem, o que seria contradomínio. Contradomínio seria todos os valores possíveis que uma função pode assumir. Então, de fato, se a gente está falando de números reais, ou seja, não existem situações específicas, né, que não aconteça, porque o domínio já vai tirar isso. Por exemplo, igual esse caso, né? O caso x igual a 2 não existe. Então, essa divisão por zero não existe, então a gente não tem que se preocupar. Assim como se a gente pegasse uma outra função g, por exemplo, g de x, e falasse o seguinte, raiz de 1 menos x, por exemplo. Né? Raiz de 1 menos x também é uma função específica. Né? E, por exemplo, se x for um número menor que 1, para x menor que 1, isso daqui não existe. Né? Porque para x menor que 1, a gente vai ter um número negativo, né? 1 menos x menor que 0. 1 menos x menor que 0, isso implica, na verdade é maior que 1, né? Nossa, aqui. Não é maior que 1, tá bom. Para x maior que 1, aqui tem que ser maior que 1. Para x maior que 1, a gente vai ter que 1 menos x vai ser menor que 0, e não existe raiz quadrada de número negativo. Se não existe raiz quadrada de número negativo, qualquer número que x seja maior que 1 não pode fazer parte do domínio dessa função. Então o que a gente entende? Né? Se não faz parte do domínio dessa função, a gente não precisa se preocupar com situações como precisa ter número complexo. Entendeu? Essa é uma situação que não faz sentido, porque não existe números de raiz negativa, então o domínio dele, para esse tipo de situação, né, como a gente normalmente considera o conjunto dos números reais, não vai se preocupar com números complexos como resultado, porque não tem como existir a possibilidade de ter raiz negativa. Então, considerando isso, o contradomínio sempre vai ser o conjunto dos reais. Então, qual seria essa diferença, né? O que seria essa diferença de contradomínio e imagem? Né? Eu acho que esse contradomínio diferente de imagem. Por que esses dois conjuntos são diferentes? Né? O que determina dois conjuntos ser diferentes?
Contradomínio são todos os valores possíveis, é o conjunto de todos os valores possíveis que a função pode assumir. Então, se a gente parar para pensar, mesmo que a gente não conheça a função, se ela recebe valores reais, a gente obviamente pode presumir que ela receba todos os valores reais. É o máximo dela, ela não tem como receber números complexos. Obviamente, esse tipo de raciocínio não é válido, por exemplo, se a gente fala que o domínio da minha função seja apenas inteiros. Né? Então, por exemplo, aqui nessa situação, se eu falo que x é inteiro, x são todos os números pertencentes ao conjunto dos inteiros, menos o 2, obviamente, né? Porque o 2 não pode acontecer, menos o elemento 2. É uma possibilidade de domínio? Sim. Eu estou evitando de pegar números racionais aqui e números irracionais. Não estou pegando apenas números inteiros, é possível. 1, 2, 4, 9, qualquer número que eu colocar aqui é válido, exceto 2. Só que esse resultado ele vai me gerar pelo menos um racional, né? Porque é 1 dividido por esse valor. Então seria 1 dividido para 4, 1 dividido para 7, 1 dividido para 2, né? E essa fração é um número racional. Então eu não poderia colocar que o meu contradomínio especificamente fosse os inteiros, porque o resultado possível não é inteiro. O resultado possível é racional. Ok? Mas dentro disso a gente pode colocar também, obviamente, né, o próprio conjunto dos reais, porque os racionais estão dentro dos reais. Né? Então, o que a gente tem que entender desse tipo de situação? Né? O contradomínio são todos, é o conjunto que recebe todos os valores possíveis para a função. Essa é a ideia que a gente tem de contradomínio. Agora, o conjunto imagem é o conjunto de todos os valores da função. Ou seja, a gente vai pegar todos os valores aqui que vai dar desse x, né? Quando a gente coloca no f de x, isso daqui vai dar f de x igual a y, né? Obviamente. Quando a gente pega todos esses valores que x tem em A, ele vai gerar um y. Esse y, todos esses y's, todos eles não são possíveis. São todos eles que existem dentro de um conjunto, formam um conjunto imagem. Então a gente pode pegar um exemplo para esboçar isso, por exemplo, seria uma função constante. Né? Acho que seria um bom exemplo para a gente poder esboçar essa ideia. Né? Então eu vou pegar aqui outro capítulo, aqui outra folha. Uma função que a gente poderia pegar seria, por exemplo, a função x igual a 1. Né? Ou seja, eu sei que ela é uma função, certo? Eu vou delimitar o domínio dela como todos reais, não teria nenhum problema. Vai me gerar números reais. Ok? Números reais aqui, especificamente, esse conjunto dos reais, são todos os valores possíveis para a minha função. Essa é a ideia que eu tenho. Ok? Então isso daqui, esse conjunto dos reais aqui, ele está como contradomínio. Ele é o contradomínio da minha função. Okay? Então aqui a gente entende isso. Ele é o contradomínio da minha função. Só que essa função especificamente, não importa qual seja o valor de x. Se eu pego x igual a 1, x igual a 0, x igual a 1,5, x igual a menos 3, ele vai me gerar f de 1 igual a 1, f de 0 igual a 1, f de 1 sobre 5 igual a 1 e f de menos 3 igual a 1. Né? Ou seja, independente de qual seja o valor que eu atribuo a x, a minha função sempre irá retornar o valor 1. Então, a gente pode restringir esse conjunto final que ela é elevado apenas no conjunto que tem o elemento 1. Então, minha f ela é escrita dos reais até o conjunto que tem o elemento 1. Então, especificamente, esse conjunto, que é o conjunto que contém todos os valores, não são possíveis, todos os valores que são retornados na função. Isso a gente chama de conjunto imagem. Ok? Obviamente vocês já viram equações quadráticas, né? Vocês têm uma noção sobre isso, mas a gente vai falar um pouco mais sobre funções quadráticas. Mas, por exemplo, se eu pego uma função, só para esboçar o gráfico dessa função, né, seria mais ou menos assim, tá? Que a gente tem um plano cartesiano,
aqui a gente tem o valor 1, essa é a minha função, estaria andando assim, em linha reta, ou seja, independente de qual fosse o x que eu pegasse, ele me retornaria uma função, um valor 1. Qualquer x que eu pegasse aqui, ele vai me retornar 1, né? Seja aqui, B aqui, qualquer que seja o valor que a gente pegue em x, ele vai me retornar exatamente 1. Isso daqui especificamente a gente chama de função constante, né? Por que constante? Né? Porque ela está parada. Independente da situação, o valor dela sempre vai ser 1. Então ela é parada. Ela não tem outro, ela não assume outros valores. Devido a isso, a gente denomina ela de função constante. Okay? Isso aqui é uma pequena particularidade. Um outro exemplo de função bem conhecida, né? Eu sei que vocês viram um pouco, mas não viram como a gente vai ver ainda, né? Que são as funções, por exemplo. Vamos falar de outra aqui. É porque essa vocês precisavam ver, viu? Que é a função módulo. Não, essa eu não posso falar. Acho que a quadrática é melhor, né? Eu não sei qual é a função que seria legal pra vocês. Vamos pegar a função quadrática, por exemplo. É uma função simples de entender. O gráfico da função quadrática vai ser esse daqui, tá? Qual é a função quadrática que a gente está pegando? G de x igual a x quadrado, né? Então a gente tem exatamente esse gráfico. Se a gente pega um A aqui, um A aqui, um B aqui, ok? Então assim, independente de qual seja o valor, né, a gente pode pegar qualquer A aqui dentro, não tem restrição para essa função, né? A gente pode pegar qualquer valor pertencente aos reais, negativo, positivo, próprio zero também não teria problema. Pode pegar qualquer número, né? Literalmente qualquer número aqui a gente poderia pegar. Então a gente fala que essa equação é um G, é uma função G, ela vai dos reais, ou seja, o meu conjunto é todos reais, ela também vai para os reais. Obviamente aqui é um contradomínio, né? Contradomínio. Só que, de novo, a gente pode restringir. Porque quando a gente olha para a função, a gente vê que ela só retorna valores maiores do que zero, né? Maiores ou iguais a zero. Ela não tem nenhum valor negativo. Como que eu sei isso? Para qualquer que seja o valor de x, por exemplo aqui, ele vai me retornar um valor aqui, né? Se ele pega um valor aqui, ele me retorna um valor aqui. Então, para qualquer que seja o meu valor de x, ele me retorna um número positivo, né? Ou maior, um positivo ou zero, né? O menor deles aqui seria x igual a zero, e daria zero. Zero quadrado é zero. Então, o que a gente entende aqui especificamente, né? Que a gente pode restringir esse conjunto que está sendo relacionado, né? A gente sabe que o conjunto domínio é todos reais, não teria problema nenhum, a gente pode pegar todos reais. Só que o final dele, o conjunto que está relacionando esses reais, ele não precisa ser todo o conjunto dos reais, né? A gente pode relacionar ele com o conjunto, por exemplo, ele vai dos reais até os reais positivos mais o zero. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é asterisco, né, aqui embaixo. Positivo mais o zero. Asterisco assim a gente representa, que significa que o zero está junto. Ok? Só. Se não tiver nada, é o asterisco que representa isso. Se não, vai estar a união, né? Que é a mesma coisa de R, positivo, união, zero. Então, significa a mesma coisa aqui. Essa relação é a mesma. Ou seja, como esse conjunto é o conjunto de todos os valores possíveis, não, né? O R, né? Todos os valores possíveis. Que a gente tem todos os valores que de fato é da função, que a função vai retornar, quanto os outros valores que a função não vai retornar, que são números negativos. Só que esse especificamente, a minha função vai assumir todos eles. Ela vai ser todos os valores positivos, e o zero, né? Então a gente chama esse conjunto de conjunto imagem. Então a diferença entre esses dois conjuntos é exatamente essa, né? A gente entender que de fato existe essa relação de imagem contra domínio. Imagem é uma restrição do domínio, do contradomínio, né? Contradomínio é o conjunto que contém todos os elementos possíveis que a função pode retornar. Imagem é o conjunto de todos os elementos que a função retorna, né? Com exceção de nenhum. Okay? Todos esses elementos que tem que estar no conjunto imagem, a função vai ter que retornar eles. Essa é a ideia que a gente tem sobre o conjunto imagem. Só que aí eu dei dois exemplos em que o conjunto imagem é diferente do contradomínio, né? Por exemplo,
o conjunto que tem apenas um elemento é diferente do conjunto que tem todos os reais. O conjunto que tem todos os reais é diferente do conjunto que tem apenas os positivos e o zero. Então, significa que todo conjunto contra domínio vai ser diferente do conjunto imagem? Não existe nenhuma função, pelo menos uma função, né? Não existe nenhuma função, ou seja, não existe pelo menos uma função em que não aconteça isso, e de fato o conjunto contra domínio vai ser exatamente o conjunto imagem? Existem várias, né? Existem várias. Mas vamos mostrar apenas uma para mostrar que de fato não é todo contra domínio que vai ser diferente da imagem, que pode acontecer dos dois conjuntos serem iguais, né? Então, outro exemplo que a gente pode usar aqui seria uma função h dos reais para os reais, onde de fato esse conjunto seja tanto domínio, vou escrever em vermelho aqui, né? Não domínio, contra domínio, né? Contra domínio e imagem da função, né? Ou seja, esse é o momento em que o conjunto de todos os elementos possíveis para a função é exatamente o conjunto de todos os elementos da função, né? Ou seja, é o conjunto que contém todos os elementos que são retornados na função, né? Um exemplo dessa função também é uma função que a gente vai estudar, já dando um pequeno spoiler. A gente falou da função quadrática, a gente vai falar agora da outra função, que é a função linear, função afim, função linear. Prefiro o nome linear. Função linear, né? Que é, por exemplo, h de x igual a x. É um exemplo padrão, né? O que significa isso? Para todo valor x, eu vou ter um outro valor x, né? Ou seja, se eu dou x, ele vai me retornar x. O que significa isso ao final das contas? Se eu coloco 1, ele vai me retornar 1. Se eu coloco meio, ele vai me retornar meio. Se eu coloco 0, ele vai me retornar 0. Se ele coloca 1 meio, ele vai me retornar 1 meio. Então, necessariamente nesse caso, o meu conjunto imagem, o meu conjunto, né, de imagem vai ser igual ao meu conjunto domínio. E como a gente está falando do conjunto dos reais especificamente, né, nessa situação, então de fato a gente tem, já que o meu contradomínio normalmente é o maior conjunto que a gente conhece e que a gente trabalha, e o maior conjunto que a gente trabalha normalmente é o conjunto dos reais, devido a tal fim, a gente usa essa noção de... especificamente, a gente usa essa... Agora, cara, me perdi muito. Tá, como o contradomínio é igual ao conjunto imagem, porque o contradomínio é igual ao domínio, e o domínio vai ser igual à imagem, especificamente nesse caso, né? Para qualquer valor do domínio, eu vou retornar um número que é igual, que é o mesmo número. Para qualquer valor do domínio, eu retorno o mesmo número. Então, no final das contas, todos os elementos do domínio vai ser todos os elementos da imagem. Então, nesse sentido, eu tenho que imagem é igual ao contradomínio, porque o conjunto dos reais é igual ao conjunto dos reais. Então, devido a isso, esse é um caso em que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. O conjunto do contradomínio é igual ao conjunto imagem, né? E o que significa isso, né? Que não tem nenhuma relação. Isso vai depender, de novo, caso por caso, função por função, são vários fatores que podem levar a isso e vários outros significados, ok? O que importa é que a gente precisa entender essa relação. Por quê? Função é a relação entre dois conjuntos. Eu estou pegando o conjunto A e relacionando com B, ok? Normalmente, a gente vai trabalhar mais com o conjunto dos números reais. Mas, de novo, né, é aquela grande questão, né? Dependendo da questão, dependendo do enunciado, dependendo da organizadora, eles podem colocar os domínios que ele bem quiser, tá? Eu estou falando que normalmente a gente trabalha com os reais, porque principalmente em cursos, assim, digamos que você vai entrar na faculdade, a maioria dos cursos, ou boa parte deles, tem uma matéria chamada cálculo. Ou Mate 1, dependendo. Se for, vamos falar o caso da Universidade de Brasil, tá? Tem cálculo e Mate 1, dependente do curso que você for fazer. São os conhecimentos matemáticos necessários para alguns cursos. Necessário entre aspas, obviamente. Né? E eles trabalham exatamente essa ideia de estudar a função real, né? Ou seja, funções onde os conjuntos, os domínios e o contradomínio são os conjuntos reais. E aí, de novo, né? Esse é o conjunto máximo que a gente conhece, fora os complexos. Só que o complexo é um caso bem particular de estudo, então a gente prefere estudar o conjunto dos números reais e verificar lá para o final como isso funciona dentro dos complexos.
ok? Então, inicialmente, a gente vai sempre trabalhar... Nossa, meu cabelo tá rebelde hoje. A gente vai sempre trabalhar com o conjunto dos reais, porque ele é um conjunto que a gente precisa entender muito melhor ele, para no final das contas a gente poder pegar aqueles que são superiores, né? Por que eu falo isso, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, do período de estudo. Quando vocês começam a estudar matemática, o primeiro conjunto que vocês aprendem, obviamente, é o conjunto dos números naturais. Entender agrupamento, entender como funciona a simbologia, entender o próprio processo de contagem dentro do conjunto dos números naturais. E logo depois, quando vocês estão chegando ali no sexto ano, né, chegando no ensino fundamental, o que vocês aprendem? Aprendem sobre os números negativos, né? Óbvio que vocês não é passado daquele jeito que eu falei sobre o coisa dos números, né? Onde o matemático só descobre os números negativos porque tem que somar todos os números e chegar a zero, né? Mas vocês aprendem esse conjunto. E logo depois vocês aprendem sobre o conjunto dos números racionais, que vocês já vinham ouvindo antes, como contexto de frações, só que aí vocês passam a entender os números racionais de forma complexa, né? Que é uma divisão entre dois números inteiros. E vem carregando isso até o ensino médio, onde no primeiro ano vocês aprendem sobre o conjunto dos números reais. Aprendem entre aspas, né? Vocês já viam o conjunto dos números racionais, entendiam os números irracionais, principalmente o número π. Obviamente, quando chega no primeiro ano, a gente só fala que existem vários outros números que também são irracionais, e no final das contas a gente acaba criando esses conjuntos reais, que são a fusão, é a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. E a gente cria esse conjunto dos reais, que passa a ser um intervalo, né? Deixa de ser aquele conjunto inumerável, passa a ser um intervalo, e devido a isso vai se prolongando em vários outros estudos. Ok? Enfim, né? Seguindo o final dessa história toda, de novo, é aqui que a gente relaciona, né? Por isso que o conjunto é amplamente importante no conhecimento de vocês, tá? Entender o que é conjunto, entender como trabalhar intervalo, né? Isso é muito importante para esse tipo de situação, principalmente, de novo, né? Quando a gente fala de função, a gente está relacionando um conjunto com outro conjunto, né? Pegando um conjunto A qualquer, relacionando com outro conjunto B. O que é uma função? Ele relaciona todos os elementos do conjunto A com um elemento do conjunto B. Ou seja, todos os elementos do conjunto A têm que ter uma relação específica com algum elemento do conjunto B. Seja ele qual for, pode se repetir, pode sempre ser o mesmo, igual é o caso de uma função constante, né? A gente viu aqui, independente do valor de x, a gente retornava o valor número 1, então a gente estava relacionando todos os x, né? Os infinitos valores possíveis para x, com o número 1. Okay? Então isso é possível, não tem problema. Okay? Desde que todos os elementos do conjunto domínio tenham uma relação com outro conjunto. Okay? Que aí a gente vai chamar de contradomínio, e no final das contas vira um conjunto imagem. Okay? Lembrando, conjunto imagem é um conjunto restrito ao contradomínio. Por quê? Conjunto contradomínio é o conjunto de todos os valores possíveis que a minha função pode retornar, e o conjunto imagem é o conjunto de todos os elementos que a minha função retorna. Então, todos aqueles valores que minha função, todos os meus valores que minha função vai dar depois que eu dar o valor de x, tem todos aqueles elementos, é o que a gente chama de conjunto imagem. Entendido? Eu tinha prometido fazer um exercício, pelo menos, né? Acho que vai dar tempo. Mas antes disso, eu acho um pouquinho interessante a gente falar rapidamente sobre uma função muito importante. Não, eu vou falar depois. Eu vou tirar um tempo pra falar depois. Eu tenho que colocar isso no cronograma. Acho que dá tempo de falar isso depois. Deixa eu falar. Era a função modular, tá? Só um pequeno spoiler. Opa! Escreveram muito errado aqui, mano. É a função módulo, né? Ou função modular. Função modular ou função módulo, como quiser falar, não tem importância, desde que entenda que o fator de significância dessa função é exatamente a função, é o módulo, né? Aquilo que vocês já conheciam, né? Os professores chamavam de valor absoluto, para quem já viu, né? E não é bem assim, infelizmente, né? A gente vai explicar essa tipo de situação, mostrar melhor o que é um módulo, né? Eu acho bem importante isso, principalmente para não tomar bronca, porque eu tô bem na faculdade, eu nunca vou esquecer essa bronca na minha vida. O nome esporro do professor no cálculo 3, por não saber o que é um módulo. Mas enfim, né? Deixa essa história para depois. Eu vou colocar no programa pelo menos uma aula específica sobre isso, pra gente discutir essa questão, que eu acho muito relevante.
Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos 2 questões rapidamente, né? Eu acho interessante a gente ver algumas questões. Eu não sei qual foi essa primeira que eu separei. Tá, vamos ver, né? É uma questão do Enem. Agora eu não lembro, acho que é 2018, se não estiver enganado. Questão 148. É uma questão, é uma função que está relacionada, se não estiver enganado, está relacionada com matemática financeira, né? Tem os valores ali. Tem questões monetárias relacionadas, né? Então tem uma certa relevância. A gente vai ver o que ele quer, né? Então tem um modo bem interessante que trata bem melhor essa questão de funções para a gente poder relembrar isso daí. Então vamos fazer aqui rapidamente e a gente vai para outra. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. Eu acho que quando a gente falar de informações, acho que é interessante marcar, né? A população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. O que isso quer dizer é que cada população que receber aquele, tecnicamente, né, cada panfleto distribuído vai ser distribuído apenas um para cada pessoa. Acho que essa é a ideia que ele quis dizer com isso, ok? Enquanto que a alcançada por um anúncio no rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio, né? Ou seja, quem ouvir pelo rádio, a quantidade vai ser contabilizada, vai ser a quantidade de ouvintes que teve naquele anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$120 e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição de panfletos custam R$180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa seja alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em reais gastos em anúncios da rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançada pela campanha será dado pela expressão. Ok. Tá. Tá, né? Vamos lá então, vamos ver aqui. Ele fala que R$120 em rádio vai alcançar 1.500 pessoas. E obviamente se fizer os panfletos, que custa R$180, vai causar 1.000 unidades. E tendo aquela ideia que será distribuído um panfleto para cada pessoa, significa que a quantidade da produção de panfletos alcançará 1.000 pessoas, né? Então a gente tem isso. Então a quantidade máxima, considerando que cada pessoa seja alcançada por um único meio, né? Ou seja, quem for alcançada pelo panfleto não vai ser alcançada pela rádio, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X os valores em reais gastos em anúncio. Tá, então a gente tem que entender o seguinte. Número de pessoas alcançadas. A gente tem que entender o que seria X e Y, né? X, ele está relacionado, obviamente, com a quantidade X referente à rádio, né? Quantidade máxima de pessoas que foi alcançada pela rádio. Custo, né? O custo que isso gerou. Só que para a gente ter essa noção, a gente precisa ter um custo por pessoas, certo? Então, por exemplo, como é que a gente consegue estimar o custo máximo gasto, né, com um número, por exemplo, por rádio, né? Então a gente precisa entender um número de pessoas, né? Um número de pessoas em R, eu vou colocar em R porque é o número de pessoas alcançada por rádio que eu quero conseguir, e para mim conseguir isso eu preciso multiplicar, já para falando de custo,
Eu preciso saber quantas pessoas que eu quero alcançar e quanto isso vai me custar, certo? Por pessoa. Essa é a ideia. O que a gente sabe? A gente sabe, né? Como aqui tem seu valor, a gente sabe que R$ 120 ele alcança 1.500 pessoas. É isso que a gente sabe. Então o custo médio por pessoa seria exatamente isso, né? Pegar esses R$ 120 e dividir para 1.500 pessoas e ver quanto cada pessoa dos 1.500 é necessário gastar, né? Quantos reais é necessário gastar para alcançar cada pessoa dos 1.500 no total de 120, né? E tudo mais, essa relação. Ok? A mesma coisa que a gente tem é o custo total de pessoas alcançadas por panfletos, né? Seria o número de pessoas por panfletos vezes exatamente essa relação que a gente precisa ter, que é o custo que cada pessoa vai ter, né? Então a gente vai pegar os R$ 180 e dividir pelos 1.000, que é a quantidade que R$ 180 gasta, né? Então, como ele deu esses valores x e y, a gente precisa conseguir ter essa noção de quantidade de pessoa alcançada, quanto cada uma gasta, né? Isso é um cálculo bem padrão relacionado com custos de empresa, por exemplo, né? Isso é bem interessante mesmo, para falar a verdade, porque, tipo assim, óbvio que dependendo da situação a gente fala muito sobre questões de custo e tudo mais, só que isso é uma questão bem interessante para quando a gente fala sobre questões de empresa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um produto vendido por uma empresa, é interessante a gente entender quanto aquele produto, quanto aquela pessoa gera de gasto, né? E assim, quanto que essa pessoa vai retornar de dinheiro, de lucro, né? E obviamente, quando a gente fala de uma empresa, óbvio que é importante, né? Mas o mais relevante é a gente entender cada público, porque isso está muito relacionado com a questão financeira, né? Óbvio que a gente tem vários tipos de clientes e tudo mais, mas essa questão é importante ter uma noção, porque isso afeta a nossa empresa, né? Isso afeta a nossa empresa, assim, não no sentido... Isso afeta a empresa, né? Essa noção de entender o quanto a pessoa gasta, o quanto de custo ela gera para aquela empresa, o quanto de retorno ela gera também, né? Ter essa relação em mãos é muito importante e nos mostra, principalmente quando a gente está falando assim de contabilidade financeira, nos mostra o que a gente precisa fazer para aumentar a margem de lucro ou o que precisa ser feito para aumentar a quantidade de vendas, né? São todas relações importantes dentro de uma empresa, né? Obviamente a gente está falando de uma situação publicitária, que também tem sua relação, né? Tem esse mesmo sentido, né? Esse é um caso bem simples, né? Que seria entender o quanto cada pessoa gera de despesa para uma empresa até que ela chegue na empresa, né? E isso daqui é um gráfico, por exemplo, de nível de pessoas alcançadas. E outro tipo de análise pode ser feita simplesmente pelo fato de considerar as pessoas que vieram a partir desse alcance, né? Dessa questão de publicidade. Por exemplo, se da 1.500 pessoas atingidas, apenas 200 foram de fato viraram consumidores da empresa, né? O que essas pessoas geraram de despesa e como isso vai se repercutir dentro das finanças da empresa, o que pode ser feito para melhorar ainda mais, o que pode ser feito para melhorar a margem e tudo mais, entendeu? Existem várias relações que podem ser feitas apenas com esses dados especificamente ou um pouquinho mais de detalhes. Mas, obviamente, esse dado inicial é muito importante, né? Quando a gente fala de publicidade, essas coisas. Ok? Esse é um gasto específico, né? A gente estava falando de gastos, o gasto que gera, esse é um gasto que a gente entende que cada pessoa, né, cada cliente gera para um vendedor. Okay? Isso é muito importante. Então vamos lá, ele pede aqui no final, né, o número de pessoas alcançadas pela campanha será expresso, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer saber inteiramente qual é o número máximo, né, qual é o número total de pessoas. Para mim saber o número total de pessoas, eu preciso do número de pessoas que foi alcançada por rádio mais o número de pessoas alcançada pelos panfletos, né? Então eu preciso saber quanto vale o número do NR e quanto vale meu NP. Fazendo um pouquinho de cálculo aqui, né? O que a gente precisa fazer aqui especificamente, né? A gente precisa descobrir esses valores, né? E para isso a gente precisa apagar os outros, precisa excluir esses outros daqui. Pensando numa questão de equação, né? Quando a gente está falando de divisão, para poder excluir isso, a gente faz a multiplicação pelo mesmo valor, porque eu consigo dividir 1.500 por 1.500, 1.500 dividido para 1.500 dá 1. 1 vezes 120 vai dar 120. Então a gente acabou assumindo uma parte. Tudo que eu faço de um lado de uma equação, eu tenho que fazer do outro, né? Então, já que eu multipliquei um lado por 1.500, vou fazer o mesmo com o outro lado.
A mesma coisa com 120, né? Já que eu tenho 120 aqui, não quero ele também, e ele está multiplicando, então eu vou dividir. Então eu divido por 120. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. A mesma coisa aqui embaixo, né? A ideia é a mesma. Preciso apenas do NP. Então esse 180 dividido para 1000, preciso sumir com ele. Aquilo que está dividindo, eu multiplico para ter essa divisão dele por ele mesmo e dá 1. É a mesma coisa que ele está multiplicando, eu divido. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu vou aplicar aqui a lei do corte, entre aspas, lei do corte, tá? Apesar de eu não gostar muito dessa expressão. Por que eu não gosto dessa expressão? Porque as pessoas não entendem por que eu corto, tá? Então, só para explicar claramente por que desse corte, né? Eu tenho 120 vezes 1.500, aqui o 120 é dividido por 1.500, e esse daqui é dividido por 120, certo? O que significa isso? Multiplicação de frações de cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo. Ah, mas você fez isso e não mudou nada. Mudei, porque eu posso escrever como eu quiser. Multiplicação. A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. Então isso daqui eu posso trocar qualquer um deles. Eu vou trocar apenas um, tá? Não vou trocar os dois não. 120 vezes 1.500 é a mesma coisa dividido por... Especificamente esse caso, eu sei que as duas multiplicações vão dar o mesmo valor, então o número dividido por ele mesmo dá 1, independente de qual seja. Exceto que seja zero, porque não existe divisão com zero para começo de conversa, né? Mas considerando essa situação, são números diferentes de zero, e vai dar números diferentes de zero esse produto. Dividir o número por ele mesmo vai dar sempre 1, né? Então aqui eu já sei que vai dar 1. Mas, para explicar a lei do corte e considerar um caso em que um deles seja diferente, pelo menos em alguma situação, já que eu fiz essa ordem, eu posso voltar para a multiplicação de fração. Então eu tenho 120 dividido para 120 vezes 1.500 dividido para 1.500. Né? Eu estou mostrando para um caso geral, mas obviamente vale para esse como para os outros, obviamente. Tá? Mas é um caso geral que eu estou explicando. O que acontece nessa situação? 120 dividido para 120 dá 1. 1.500 dividido para 1.500 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Ok? É isso que significa a lei do corte. Né? Corte entre aspas, tá? Eu não gosto de novo dessa expressão, apesar de simplificar, mas o importante é entender o porquê desses cortes, ok? Só para deixar claro. Então, no final das contas, a gente descobriu que NR é igual a x vezes 1.500 dividido para 120. E aqui, NP, né, é igual a y vezes 1.000 dividido para 180. Obviamente, não é a mesma relação que tem ali em cima, né? Até porque estamos falando de números diferentes. Mas a gente pode simplificar esses valores para ver se a gente consegue alguma coisa, né? O que vai acontecer? Eu vou dividir aqui por 10, né? Dividindo por 10, a gente vai cancelar um zero, obviamente, esses números. Então a gente tem 150 dividido para 12. Eu sei que o número comum que divide os dois é 3. Então, dividindo 150 para 3 dá 50. Dividindo 12 para 3 dá 4. Não existe mais número comum entre eles, né? Eu vou apagar só essa parte aqui. Então eu sei que meu NR é igual a x vezes 50 sobre 4. A gente descobriu um. Vamos ver se já tem. Olha, o A bate. O A já bate, né? Já tem uns 50x dividido para 4. O B não bate, tá errado. O C não bate. O D não bate. E o E não bate. Então a resposta já está encontrada. Né? Mas, para efeito de comparação, a gente pode terminar o outro. Né? Assim como a gente já dividiu por 10 ali de baixo, eu tenho que dividir os dois com o número comum. O número comum entre eles é 2. 100 dividido para 2 é 50. E 18 dividido para 2 é 9. Então, meu NP vai ser igual a y vezes 50 dividido para 9. Então, de fato, é exatamente isso, né? Multiplicação de fração de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Então, a gente vai ter 50x dividido para 4, o outro 50y dividido para 9, que o número total é exatamente o número de pessoas alcançadas por rádios, mais o número de pessoas alcançadas por panfletos.
Então é a soma desses dois valores que dá exatamente a letra A. Okay? Então é uma questão típica de funções, né? Entender as informações, né? Entender as variáveis que são dadas, entender como elas funcionam, como elas se relacionam. Vamos fazer rapidamente mais uma questão, só para finalizar aqui nossa live de hoje. Obviamente, no sábado a gente volta com mais questões, né? Separei algumas já, mas vou separar mais. Tentar fazer o máximo possível. Eu vou fazer essa daqui porque eu acho interessante. O que a gente fez foi exatamente a de 2018, tá? Então a gente está fazendo uma de 2018 e a de 2019, número 50. Essa é bem interessante porque é uma comparação entre funções e tem uma relação exatamente com o que a gente estava trabalhando hoje, que era domínios. Ok? Questão 50 da prova do Enem de 2019. Então vamos lá para ver o que ela fala, para a gente poder identificar aqui alguma situação interessante. O modelo preparador presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, presa, serve de alimento para a outra, predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra 3 respostas funcionais F, G e H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. É aquele tipo de questão voltada para o conceito de ciência, né? Presa e predador. E, de novo, né? Aquela questão de por que funções é interessante. Nesse tipo de situação, a gente consegue entender exatamente essa relação de presa e predador em uma certa cultura, né? Então, assim, a gente consegue observar se certos animais, né? Certas... como é que fala? Escassez de animais tem uma certa relação... Tem uma certa relação, né, com a questão de suas presas, seus predadores, né? E assim vai, ok? E aqui a gente tem são 3 funções, né? Eu não sei se especificamente cada uma dessas funções está falando sobre uma relação específica entre predador e presa, provavelmente. Não sei se estão falando... Tipo assim, é porque não dão muitas informações específicas, né? Mas eles falam que são entre 2 espécies. Eu acredito que sejam 2 espécies sempre diferentes. Então, por exemplo, vamos supor, tipo, o... Cara, o animal que é preso no outro é foda, mano. Esse é o problema. A gente entende o que significa, mas quando chega na hora da ciência, meu amigo, já fodeu. Vamos supor, sei lá, um leão e... Não, elefante é falar elefante, mas sei lá. Não sei se é uma presa tão fácil para um leão, mas é possível, né, para um elefante. Enfim. Vamos supor, onça pintada em uma capivara, né? Acho que a gente está falando de situação do Brasil, acho que é mais próximo da realidade. Porque são 2 regiões bem coexistentes, se eu não me engano. Mata Atlântica e Mata Atlântica. Espero não estar enganado, se estiver, por favor, professores de geografia, não me matem. Pessoas que gostam de geografia também não me odeiam. Só um pouquinho de ignorância relacionada ao assunto, mas nada que um pequeno estudo resolva. Ou um grande estudo amplo resolva. Mas que pode ser resolvido apenas com isso, não se preocupe, prometo. Mas é exatamente isso, né? Ele está falando sobre 3 funções que está fazendo essa relação entre presa e predador. Ele explica ali que as relações são feitas entre a taxa de consumo de um predador e a densidade, né? A densidade de população daquela presa na região. Okay? Isso é relacionado com vários estudos, né? Relacionado a geografia e ciência, né? Então, muito relacionado com esses com conceitos dentro dessas áreas que são de extrema importância para a nossa sociedade, né? É incomparável a necessidade de a gente entender essas situações. Então, assim, né? Esse é mais um grande motivo que a matemática de fato está em tudo e literalmente em todos os cursos. Então vamos lá, né? Ele fala o seguinte: essa função representada por linha contínua é a função f, essa função representada por traço e ponto é a função g, e essa função representada apenas por traços é a função h. Então vamos escrever aqui, né? Essa é a minha função f, essa é a minha função g, essa é a minha função h, né?
Só para deixar claro o porquê das diferenças entre funções, é porque são relações diferentes, tá? Como são relações diferentes, a gente acaba representando com uma função diferente, né? Porque estão relacionando com conjuntos diferentes. Ok? Essa é normalmente a ideia. E aquele mesmo questão, né? Não tem padrão pré-escrito do que seja uma função. Você pode escrever uma função como você quiser. Você pode fazer uma função lá, né? Lá de x, não tem problema, né? Padrão f, né? O padrão f é foda. Dx, essas coisas, vocês podem fazer a função nesse formato, só que aí vocês sofrem com as consequências, né? É porque, tipo assim, a gente tenta deixar mais próximo, né, de como a função f, g e h, porque são letras próximas que são distintas, principalmente de a, b, c, d e e, né? Que é aquele tipo de constantes que a gente normalmente usa dentro da própria função, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma função x quadrática, a gente escreve como sendo ax ao quadrado mais bx mais c e assim vai indo. Aí, para evitar muito essa concordância, né, para evitar muito essas relações, a gente acaba mudando um pouco e deixando um pouquinho mais distante essas relações, né? Assim como as variáveis, normalmente, a gente acaba escrevendo mais como x, y, z, né? É o padrão de variável que a gente usa. Mas, de novo, né? Isso é apenas uma questão de padrão. Não é necessariamente você não necessariamente precisa escrever isso. Você pode fazer da forma que quiser, desde que bem escrito vai ser entendido. E o que mais importante é isso, é que você entenda. Eu acho que esse é o papel mais importante da matemática. Vamos voltar para o assunto aqui e esquecer essa questão de representação simbólica dentro da matemática, que isso daí é muito relativo. Né? E vamos entender o que ele pede, né? Ele pede o seguinte: qual o maior intervalo em que a resposta funcional f é menor que a resposta funcional g e h, simultaneamente. Ou seja, a gente precisa encontrar valores, né? Ou seja, a gente precisa encontrar o intervalo AB, né? Ou seja, intervalo entre dois elementos. Se esse aberto é fechado, nós vamos representar como aberto. Isso pode ser fechado, não teria problema. A gente quer encontrar esses valores. Aqui eu não vou usar AB porque ali embaixo está ABCD, né? Eu não vou usar B. Vamos usar outra letra aqui. Intervalo entre K e L. Intervalo entre os elementos K e L. Onde x pertencente a I significa que f será menor. F de x será menor que g de x. E f de x. O que está acontecendo aqui? F de x será menor que h de x, né? Esse E significa exatamente que as duas coisas têm que acontecer simultaneamente, como ele disse. Né? Então, essa é a relação que a gente entende. Simbolicamente, ele quer encontrar esse elemento, né, esse intervalo, em que qualquer valor de x dentro desse intervalo, a minha função f de x, vai ser menor que g de x. O que a gente tem que entender, então, especificamente aqui? A gente tem que olhar no nosso gráfico e ver exatamente onde os valores de x são menores, exatamente aqui, tá? Quando ele fala de resposta funcional, ele está falando do valor da função. O valor da função ele é expresso exatamente pela reta do y. Né? Porque aqui a gente tem a reta do x, que são as nossas variáveis, os valores da variável, e a reta do y é exatamente a resposta. Né? Quando a gente determina um valor aqui, por exemplo, quando a gente determina um valor alfa aqui, essas funções vão nos retornar valores. Aqui, por exemplo, é uma f de alfa. E esse vai indo, tá? Não tá bem certinho não, mas acho que dá pra entender. Isso aqui é F? Não, né? Isso aqui é H de alfa. Tô confundindo com as funções de alfa. Essa reta aqui, essa reta, é uma reta. H de alfa, essa outra aqui é uma F de alfa, essa é uma F de alfa. E essa outra aqui é uma G de alfa. Né? Qual é a relação disso? Vamos supor, nessa situação especificamente, eu sei que F... Vocês acreditam que eu vou fazer um alfa muito feio, mano? Nessa situação específica que eu coloquei meu alfa aqui, eu sei que a H de alfa ela é menor que F de alfa, porque ela está mais abaixo, né? Porque esse valor é menor que o da F. E a minha F é menor que a minha G. Né?
E, obviamente, né, dada essa relação, se H é menor que a F e F é menor que G, então H é menor que a G. Então, uma situação em que tem essa relação. Então, o que a gente entende, né? Que a função que está mais abaixo, ela sempre vai ser menor quando a gente dá esses valores, né? Então, ele quer encontrar exatamente esses valores onde a minha função f vai ser menor, né? Então, a gente pode, como é um gráfico pequeno, a gente pode analisar de fato aqui todo o gráfico, né? Então, a gente vai olhando aqui para o gráfico, ó. Nessas situações aqui, indo do 0 até o A, daqui para cá, a gente vê que a f ela está acima das duas. Quando a gente vai do A até mais um pouco aqui, a F ainda continua em cima das duas. Quando anda mais um pouco, a F ainda continua em cima das duas. Quando anda até o B, a gente vê exatamente que é um ponto onde a F e a G se cruzam, né? Então aí a gente pode talvez ter uma boa relação, né? Esse cruzamento entre funções aí, entre esse intervalo, e mesmo entre esse intervalo, né, do último espaço até o B que a gente foi, ou do 0 até o B, a gente vê que ela está se cruzando no B, mas nesse intervalo que vai do 0 até o B, ela é maior, né, do que as outras duas, porque ela está acima das outras duas. Qualquer valor que a gente pegar aqui embaixo, do 0 até o B, a gente vai ver que f de x vai ser superior às outras duas funções, né? Agora a gente vai analisar, vamos analisar do B ao C, seria exatamente aqui, né? Do B ao C. Do B ao C, a gente verifica o seguinte: a G é superior a F, só que a F é superior a H, né? Que é exatamente o caso que a gente pegou um alfa, né? O alfa está exatamente nesse intervalo, né? Do B ao C. Okay? E nesse intervalo a gente verifica exatamente isso. Só que não condizendo com o que a gente quer, né? A gente quer que a função f ela seja menor que as outras duas, não apenas uma delas. Tem que ser menor que as duas, menor que a G e a H. Só que nesse momento ela ainda é maior que a H. Então a gente olha do C até o D. Do C até o D, a gente verifica que de fato, né, ela é menor que as duas, né? Ela está aqui especificamente, essa é a nossa função f, né? Ela é menor que a H e menor que a G. A gente tem de fato exatamente a situação. Assim como se a gente analisar mais um pouco e pegar o E, também é menor, né? O intervalo, né, que a gente tem aqui também vai ser menor. A F vai ser menor que as outras duas, né? Porque a F ela está exatamente abaixo, tanto da H quanto da G. Então a gente entende que a partir do C até o E, a gente sabe que nesse intervalo ela de fato é menor que as outras duas. E é a situação que se encaixa exatamente no enunciado, né? Esse enunciado pede exatamente isso. Ele quer que a gente encontre, né, os valores, né? Ou seja, os valores aqui embaixo, o intervalo aqui embaixo, onde a nossa função f seja menor que as outras duas. A gente encontrou, né? A gente sabe exatamente os momentos em que ela é menor que a 2, da C e da D, e da D até a E, né? Só que ele pede especificamente um maior intervalo. O maior intervalo entre esse intervalo é os dois juntos, né? É o I do C até o E, porque os dois, né, do C até o E de fato é um único intervalo, e esse intervalo é o que condiz com o que a gente quer, né? Onde exatamente esse elemento, né, os elementos aqui, né, vai dar para a função f, vão ser menores do que os elementos dos valores que vai ser dado para g e h, né? Então, como ele quer o maior, ele quer exatamente o intervalo I que vai do C até o E. Aqui pode ser fechado, pode ser aberto, não faz tanta diferença, tá? Não tem tanta preocupação. Eu vou colocar, na verdade, o C não pode ser aberto, né? Porque no C aberto, ele é exatamente igual aqui, provavelmente, à função H. Então, não poderia colocar aberto no C, mas não é... Não poderia colocar fechado, quer dizer. O fechado no C nem poderia existir, mas, por exemplo, aberto no C e fechado no E poderia, não tem nenhum problema. Porque, de fato, no E ela é menor. Okay? Então, seria esse intervalo, né? Então, no caso aqui, especificamente, o intervalo que pode ser o E, que é a letra E. A letra E é o intervalo que vai do céu. Então, a gente encontrou a resposta. Okay? Então, é o seguinte, a gente vai parar por aqui, né? Vamos finalizar aqui mais um momento da nossa live. Espero que tenha ficado bem mais claro depois da última aula que a gente comentou sobre essa questão de função, sobre a questão de domínio, qual a sua relação, né, e tudo mais. Espero que tenha ficado mais claro essa situação. Espero que tenha ficado mais entendido, né?
esse conteúdo, esses conceitos e a sua relevância, né? Igual esse é um caso padrão, que é muito importante para a situação específica e que causa uma relação muito importante dentro da matemática desses conceitos. Fala pessoal, voltamos aqui. E aí, como é que foi? Curtiram lá o nosso vídeo? Curtiram a nossa gravação? Achou interessante? E aí, cola lá na Twitch, vai ser legal. Acredito que ali no momento eu acho que seja mais interessante, óbvio que aqui no YouTube, com um vídeo postado, acredito que seja mais simples até mesmo para vocês poderem voltar ou pausar em algum momento específico, mas lá na Twitch talvez seja mais interessante pra gente estar batendo um papo ali e você tirando dúvida específica. Talvez não tenha ficado tão claro algum conteúdo, alguma abordagem que foi feita durante o vídeo, a gente já passou do conteúdo, infelizmente, mas não custa nada você perguntar, né? Pode ser não, a gente sempre pode voltar no conteúdo, não tem nenhum problema. Nosso trabalho, eu acredito que o maior trabalho de um professor é sempre tirar dúvida dos alunos, fechou? E se vocês estão aprendendo comigo, vocês são meus alunos. Obviamente peço para que, se vocês curtiram a gravação, deem seu feedback relacionado ao vídeo aí, é muito interessante para nós, para a gente ter noção até mesmo para verificar, né, como anda a diferença de audiência entre as lives e aqui, obviamente, com os vídeos sendo gravados. Fechou? Então fica isso. Cola lá, twitch.tv/curso de matemática aberto e manda lá no chat, sei lá, 2 mais 2 é igual a 4 mesmo. Falou pessoal, a gente se vê então na próxima. Ou então a gente se vê lá na Twitch.